Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do livro do Apocalipse de São João, nosso 47º encontro. Trabalhar Apocalipse capítulo 15, de 1 a 8. Preparação do julgamento definitivo. O capítulo 15 introduz os 7 anjos, que no capítulo 16 irão derramar as 7 taças do furor da ira divina sobre todo o mundo pagão. Essas 7 taças representam a terceira série das 7 das sequências relacionadas a 7 selos, 7 trombetas e agora 7 taças. A retribuição divina, que vai revelar os 7 selos que anunciam as 7 trombetas e executa agora através das 7 taças. As 3 séries cobrem o mesmo período que conduz ao fim, cada uma apresentando o juízo divino sobre 7 imagens diferentes. Assim, o capítulo 15 apresenta a preparação para as pragas contidas nas taças. Façamos a leitura do nosso texto. Preparação do julgamento definitivo. Eu vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. Havia 7 anjos prontos com as 7 pragas. Estas eram as últimas pragas, pois com elas o furor de Deus ficará consumado. Vi então como que um mar de vidro misturado com fogo. Sobre esse mar estavam de pé todos aqueles que venceram a besta, a imagem dela e o número do nome da besta. Os vencedores seguravam as harpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, Rei das nações. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão ajoelhar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. Depois disso, vi abrir-se o templo da tenda do testemunho que está no céu. Saíram do templo os 7 anjos com as 7 pragas. Os anjos estavam vestidos de linho puro e brilhante, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres vivos entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias do furor de Deus que vive para sempre. O templo se encheu de fumaça, por causa da glória e do poder de Deus. Ninguém podia entrar no templo, enquanto não estivessem consumadas as 7 pragas dos 7 anjos. Esse, então, é o texto do nosso capítulo 15. Praticamente é um capítulo só de 8 versículos. Versículo 1. Eu vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. Havia 7 anjos prontos com 7 pragas. Estas eram as últimas pragas, pois com elas o furor de Deus ficará consumado. Depois de João ter visto no céu um grande sinal, a mulher vestida do sol, e ter visto também outro sinal, o dragão vermelho, no versículo 3, nesse capítulo 12, do Evangelho do Apocalipse de São João, o capítulo 12, versículo 1, o grande sinal da mulher, capítulo 2, versículo 3, o sinal do dragão.
Agora João vê outro grande sinal. Os 7 anjos executando 7 pragas, que executarão a ira divina contra toda a injustiça. As pragas são grandes e maravilhosas pelos seus efeitos imponentes sobre a natureza, a raça humana e o reino do Anticristo. As pragas vão antecipar o derramamento final da retribuição divina e se encontram com a blasfêmia dos anjos, dos povos cujos corações, como Faraó, estão endurecidos contra Deus. Então, as pragas vão antecipar o derramamento final da retribuição divina e se encontram com a blasfêmia dos povos cujos corações, como o coração de Faraó, estão endurecidos contra Deus. Versículo 2. Vi também como que um mar de vidro misturado com fogo. Sobre esse mar estavam de pé aqueles que venceram a besta, a imagem dela e o número do nome da besta. Os vencedores seguravam as harpas de Deus. O mar misturado com fogo representa a prova que os vencedores atravessaram. Faz lembrar Isaías 43, versículo 2. Quando cruzares as águas, eu estarei contigo. A correnteza não te afogará. Quando passares pelo fogo, a chama não te abrasará. O mar de vidro é mencionado 2 vezes no livro do Apocalipse. A primeira menção encontramos no Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, a que se refere a este mar de vidro misturado com fogo. Aqueles que se encontram no pavimento do cristal, mar de vidro, são aqueles que saíram vitoriosos em seus combates contra a besta. Eles não abandonaram a fé, nem caíram diante das ameaças do Anticristo. São os vencedores, que encontramos nas 7 igrejas, onde lá se promete comer do fruto da árvore da vida. Então, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. A proteção da segunda morte, no Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Promete o maná escondido, capítulo 2, versículo 17. Promete a autoridade sobre as nações, capítulo 2, versículo 26. Promete as vestes brancas, capítulo 3, versículo 5. A honra também promete a honra de ser coluna no templo de Deus, capítulo 3, versículo 12. O privilégio também de sentar-se com Cristo em seu trono, capítulo 3, versículo 21. Por isso, os vencedores entoam um canto jubiloso. A luta contra a besta é, de fato, uma contenda, uma luta verdadeira. Isto é, para não render homenagem à sua imagem, ou ser marcado com o número do seu nome. Os instrumentos que tocam a lira são harpas de Deus e pertencem à liturgia celeste. Versículo 3. E entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, Rei das nações. O canto dos vencedores é um hino de louvor, dirigido a Deus, por suas grandes obras, que celebra a ação justa e redentora, que,
Começou com Moisés e culminou com o cordeiro imolado. O cântico de Moisés, do povo de Israel, de Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 ao 18. Prefigura a libertação mais gloriosa que levaria, isto é, ao cordeiro. As palavras grandes e maravilhosas são tuas obras. Ó Senhor, quem não temerá e glorificará teu nome? Do Apocalipse. Então, repetindo, quem, como tu, entre os deuses, ó Senhor? Quem, como tu, majestoso em santidade, que encontramos no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 11. O tema da vitória do Êxodo 15 se converte em fundamento para o louvor e a adoração dos vencedores. O canto celebra não o juízo de Deus sobre os seus inimigos, mas celebra a justiça divina de seus atos redentores. Como Moisés triunfou sobre Faraó, o Senhor ressuscitado venceu o mundo. Os fiéis que mantiveram sua fidelidade contra as obrigações do culto imperial venceram. Estão de pé. Deus, o que está no trono, realizou obras grandes e maravilhosas no Êxodo e na salvação realizada pelo Cordeiro. Este Deus é Senhor e Todo-Poderoso. Os caminhos divinos são justos e verdadeiros, pois Deus, é o Rei das nações. Versículo 4. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão ajoelhar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. Este hino tem sua origem do vocabulário do Antigo Testamento. Aqui a segunda parte do hino faz eco ao profeta Jeremias, do capítulo 10, versículo 7. A pergunta: ó Senhor, quem não temerá e não glorificaria o teu nome? O reconhecimento universal do Senhor como o único Deus verdadeiro é uma expectativa comum. Nós vimos citação em Isaías, capítulo 43, versículo 23, que também nos recorda Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Na era messiânica, as nações adorarão o Deus de Israel. Glorificar o nome de Deus é louvá-lo por aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele realizou. Ele é o santo, deve ser louvado pelas nações, porque seus atos são justos e os seus atos foram manifestados em favor do seu povo fiel. Versículo 5. Depois disso, vi abrir-se o templo da tenda do testemunho que está no céu. João identifica o templo com a tenda do tabernáculo, a tenda do testemunho, a tenda do encontro, onde Deus marcava o encontro com Moisés e com o povo. Vemos lá no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 7 a 11. E fazer eco à Arca da Aliança, do Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Versículo 6. Saíram do templo 7 anjos com as 7 pragas. Os anjos estavam vestidos de linho puro, brilhante, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. A descrição dos anjos encarregados de derramar os 7 últimos juízos, as pragas, vem através da visão que João teve do templo aberto, e ali ele viu 7 anjos com 7 pragas que dali saem.
O templo vem definido como tabernáculo do testemunho, se referindo ao período da caminhada de Israel no deserto. As últimas pragas procedem da presença de Deus e querem representar a inalterável posição de Deus contra o pecado. Suas túnicas de linho denotam a natureza nobre e sagrada do ofício dos anjos. Os cintos de ouro simbolizam suas funções reais e sacerdotais. Os anjos vêm da presença de Deus. Versículo 7. Um dos 4 seres vivos entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias do furor de Deus que vive para sempre. São os 4 seres vivos aqueles que entregam as taças de ouro da ira divina aos 7 anjos. Estes guardiães representam aqueles que são os intermediários entre Deus e os anjos. E os anjos é que vão executar a justiça divina. O ouro denota necessariamente o serviço de Deus. Os 7 cálices estão cheios da ira de Deus, do Deus vivo, único capaz de executar o castigo de todos os seus adversários. Versículo 8. O templo se encheu de fumaça por causa da glória e do poder de Deus. Ninguém podia entrar no templo enquanto não estivessem consumadas as 7 pragas dos 7 anjos. Quando os anjos recebem os cálices da ira, o templo se enche de fumaça, simbolizando a glória e o poder de Deus ali presente. No Antigo Testamento, Deus se revela às vezes por meio da nuvem e da fumaça. Essa fumaça indica a presença divina em toda a sua glória e poder. Ninguém pode entrar no templo até que as 7 pragas terminem. Essas pragas representam as últimas realidades. João está preparando os leitores do livro, sublinhando aquilo que está acontecendo e irá acontecer. Depois nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.